E aí, gente, estamos aqui mais uma vez. Na última aula nós falamos sobre matéria e algumas propriedades da matéria. Falamos ainda que tem as propriedades gerais e as propriedades específicas. Aquelas propriedades gerais são aquelas que toda matéria vai ter, todo tipo de matéria vão ter esse tipo de propriedades. E as propriedades específicas são aquelas que vai nos permitir diferenciar as matérias. Então, galera, a gente tem aqui as propriedades gerais. A gente já falou da massa, né? Porque para a gente definir matéria, a gente já definiu da seguinte forma: matéria é tudo aquilo que tem massa, volume e ocupa um lugar no espaço. Então, nós falamos de massa, nós falamos de volume e nós falamos de inércia. Lembra que eu até dei o exemplinho com a bolinha de isopor? Lembram? Então, que a inércia diz que o que está em movimento tende a permanecer em movimento e o que está em repouso tende a permanecer em repouso. Um exemplo clássico da inércia é o cinto de segurança dos carros. Por que é importante que a gente ande de cinto de segurança? Porque quando um carro está em movimento e se por algum incidente ele se chocar contra alguma coisa, o nosso corpo ele tende a permanecer em movimento. Porque em relação ao asfalto, a gente estava em movimento, então a gente tende a permanecer em movimento. Então, quando um carro freia bruscamente, o nosso corpo tende a ser lançado para quê? Para frente. Então, você pode ser lançado contra o para-brisa do carro. O cinto de segurança impede que seu corpo seja lançado para fora do carro em caso de acidente, tá bom? Então, o cinto de segurança é um exemplo de inércia. Um outro exemplo é quando a gente está andando de trem. Todo mundo já andou de trem, né? E aí, quando o trem para, o que acontece? Nosso corpo é lançado para frente. E é isso por quê? Porque a gente estava em movimento e tende a permanecer em movimento. E aí, quando o trem sai novamente, o nosso corpo é lançado para trás. Por quê? Porque a gente estava em repouso e a tendência era permanecer em repouso. Tranquilo até aqui? Então, a gente também falou de inércia. Agora nós vamos para as outras propriedades gerais da matéria. A elasticidade. O que é elasticidade? É a capacidade que um corpo tem, por exemplo, uma bola de elástico, né? Ele se estica, mas depois, se eu soltar, ele volta ao seu tamanho normal. Eu posso também enrolá-lo, dobrá-lo, mas se eu largar, ele volta ao normal. Então, a elasticidade é isso, é a capacidade que o corpo tem de se estender ou se contrair e depois voltar ao normal. Compressibilidade. O que é compressibilidade? É a capacidade que um corpo tem de sofrer compressão. Até falei aqui da bola, que eu comprimi, mas quando eu soltei, ela volta ao normal. E dá um exemplo ainda de uma seringa. O que acontece? A gente só consegue comprimir aquele corpo até um determinado ponto. Tem a agulha, eu vou tampar a ponta e vou começar a apertar. Vou apertando, estou comprimindo o ar que está aqui dentro. Estou comprimindo o ar. Vai chegar um ponto que, por mais que eu faça força, eu não vou conseguir mais comprimir. Então, ele é comprimido até o máximo que é possível. Então, eu consigo comprimir o ar até um determinado ponto. Depois, o que acontece? Se eu soltar... Vou comprimir novamente até um determinado ponto. E aí, o que acontece? Quando eu solto esse embolo da seringa, o que vai acontecer? O ar vai começar a se expandir novamente, tá? Então, a capacidade de compressão é isso, a gente conseguir diminuir. Por que não consegui diminuir mais aqui nesse caso? Por quê? Porque esse espaço estava sendo ocupado pelo ar. Mais uma prova de que o ar é matéria, porque ele ocupa massa, volume e tem espaço e tem um lugar no espaço. Aqui esse espaço está sendo ocupado pelo ar e nesse caso o ar está comprimido. Por isso, quando eu solto o embolo da seringa, ele começa a empurrar esse embolo de volta. Tranquilo, gente? Vamos então, falamos de elasticidade e compressibilidade. Vamos falar sobre impenetrabilidade. Vamos deixar a impenetrabilidade para depois. Vamos falar de divisibilidade. O que é isso? Mais um exemplo da folha. Eu tenho uma folha, se eu quiser
Deixou de ser aquela folha? Não, papel ainda. Vou dividir mais uma vez. Deixou de ser papel? Não. Dividir mais uma vez. Deixou de ser papel? Não. Então, a divisibilidade é a propriedade da matéria que permite que a gente divida essa matéria sem que ela perca o quê? A sua composição. Ela não muda a composição. Então, a gente dá o nome disso o quê? Divisibilidade. Então, toda matéria é capaz de se dividir até um determinado ponto sem perder a sua composição. E aí a gente tem, por último, a impenetrabilidade. O que diz a impenetrabilidade? Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Vou repetir porque eu me dei uma enroladinha aqui, né? Então, impenetrabilidade, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Apesar que de manhã cedo, a galera do Japeri querer provar o contrário disso, mas não tem como. Por isso, quando você tá no trem, que entra aquela massa, você começa a ser empurrado, porque você não consegue permanecer. Aquele espaço foi ocupado por outra pessoa, então você é levado. Um outro exemplo disso é o que? Tem aqui essa água. Essa água. E aqui tem um copo transparente com papel dentro. Vocês estão vendo? O papel, gente, ele está sequinho, ele não está molhado. Vou botar ele aqui no fundo do copo, tá? Vou empurrá-lo. Tá dando para observar aqui? Tá? Empurrei o copo todo. Vou tirar agora. Vocês estão vendo aqui, ó, o papel continuou, se tivesse molhado, tingiria de azul, que eu coloquei a anilina azul nessa água. Então, por que o papel não molhou? Porque o espaço que está sendo ocupado aqui, por que ele não molha? Porque o espaço que está sendo ocupado ali dentro do copo está sendo ocupado pelo ar. Então, a água não consegue entrar em contato com o papel porque esse espaço está sendo ocupado pelo ar. Então, a água não consegue entrar, porque o ar está ocupando, então a água não entra, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Tranquilo, gente? Então, falamos de todas as propriedades gerais da matéria, e aí a gente vai começar a falar das propriedades específicas. Essas propriedades específicas vão nos permitir diferenciar os tipos de matéria. E aí a gente tem três tipos, na verdade, eu coloquei aqui física e organoléticas, mas a gente tem as funcionais, tá? Então a gente tem as propriedades específicas, elas por sua vez se dividem em físicas, organoléticas e funcionais. As funcionais, eu não coloquei aqui porque pensei que a gente só vão ver isso lá no 9º ano, então a gente vai deixar para ver isso ano que vem, tá bom? Mas essas funcionais são ácido, base, sais e óxidos. Então isso a gente deixa para ver essas funções inorgânicas no próximo ano, tranquilo? As físicas são as capacidades, as físicas são o quê? Toda matéria tem a sua estrutura física. E os estados físicos da matéria são divididos em três: sólido, líquido e gasoso. E as organoléticas são aquelas que nos permitem o quê? Através dos órgãos dos sentidos. Então a gente consegue detectar essas propriedades organoléticas através da visão, do tato, do paladar, do olfato. Então, esses sentidos nos permitem determinar essas propriedades organoléticas. Mas aí agora a gente vai voltar a falar das propriedades específicas no próximo vídeo. Então, até daqui a pouco, galerinha.